É muito, muito instrutivo ler o registro das últimas palavras pronunciadas por grandes homens e mulheres da história da humanidade. São muito reveladoras as últimas palavras de alguém que está a ponto de morrer. E há muitos registros, não é? De pessoas famosas, homens de ciência, política, arte, música, filântropos, que no seu leito de morte tiveram suas palavras registradas ou pouco antes da sua morte. É muito instrutivo ler a respeito dessas últimas palavras. Aqui está o registro, eu vou lhe dar. O registro histórico das últimas palavras no leito de morte de alguns homens e mulheres que diziam descrer em Deus. Augusto César, imperador romano, ano 14 do primeiro século, ele perguntou aos seus amigos no leito de morte, está registrado, não sou eu que estou criando estas coisas, você pode fazer a sua pesquisa, há fontes primárias, secundárias, terciárias sobre isso. Augusto César, no seu leito de morte, disse aos seus amigos: a vida é uma farsa. Vocês creem que eu performei bem minha parte? Uma declaração de vazio e de falta de significado existencial. Filipe II, rei da França, século XVI. Minha prestação de contas a Deus será imensa, como eu gostaria de ter vivido de uma maneira diferente da que vivi. Uma declaração de remorso, uma declaração de culpa. Hector Berlioz, grande compositor romântico francês do século XIX, ele disse: a vida é um conto, cheio de barulho e fúria, mas sem significado algum. Palavras de vazio, palavras de desesperança. Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, não é famoso pelo seu livro O Leviatã, disse o seguinte, no leito de morte: se o mundo inteiro fosse meu, trocaria por mais um dia de vida. Estou a ponto de dar um salto na escuridão. Palavras de incerteza, palavras de medo. Voltaire, escritor francês prolífico, não é? Um ateu militante também. Seu médico foi quem registrou as últimas horas do seu final. Suas palavras no leito de morte, ele diz ao seu médico: estou abandonado por Deus e pelos homens. Te darei metade do que tenho, ao médico, se me der mais 6 meses de vida, então eu vou para o inferno e você vai comigo. Palavras de terror diante da morte e da expectativa da eternidade. Steve Jobs, todos conhecem, não é? Foi um inventor, um empresário, um magnata americano no setor da informática. Ele foi o cofundador da Apple, o seu smartphone iPhone, um dos criadores. Um executivo poderoso que influenciou a indústria em tantas áreas, computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, tablets, publicações digitais. Morreu no ano de 2011. Ele morreu bilionário aos 56 anos de idade. Você encontra isso hoje na internet, registrado nos sites seguros, é claro. Morreu de câncer de pâncreas, e aqui estão as suas últimas palavras na sua cama, na sua enfermidade. Ele disse, observe isso: cheguei ao auge do sucesso no mundo dos negócios. Aos outros, minha vida é um epítome do sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida a que estou acostumado. Nesse momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e as riquezas das quais tanto me orgulhei empalideceram e ficaram sem sentido diante da morte iminente. Você pode contratar alguém para dirigir o carro para você, ganhar dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença por você. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando ela está perdida. A vida, disse ele. Fecho aspas aqui. Palavras de profundo vazio de Steve Jobs, de alguém que chegou à compreensão de que a vida é mais do que bens,
mais do que prazer, mais do que sucesso, e que você possui uma alma e que um dia você irá prestar contas a Deus. Estas foram as últimas palavras de alguns homens que morreram como viveram. Morreram sem Deus, viveram sem Deus, morreram sem esperança. Mas aqui estão as palavras, as últimas palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Ouça essas palavras do Salvador: está consumado. Palavras de glória, palavras de sucesso, palavras de amor, palavras de certeza, palavras de vida eterna. Está consumado, está completo, foi alcançado, é perfeito. O que eu me propus vir fazer neste mundo: dar a minha vida no lugar de pecadores, viver uma vida perfeita para representá-los diante de um Deus santo e justo. Está consumado, eu vivi e agora entrego o meu espírito a Ti, ó Pai, para ressuscitar novamente ao terceiro dia. Palavras de esperança para você e para mim, para pecadores como nós, palavras de perdão e de misericórdia. É verdade? São verdadeiras estas palavras? Quantas pessoas poderiam levantar a mão e passar horas dizendo: é verdade, querido amigo, é verdade que a vida e a mensagem de Cristo, quando eu abracei, foi verdadeira em minha vida? Palavras de vida eterna, palavras, nós poderíamos passar horas lendo as últimas palavras de homens famosos que creram no Salvador e terminaram seus dias, muitas e muitas horas, contando a história de pessoas ordinárias como eu e tantos outros que um dia colocaram a sua fé nesta verdade, entregando as suas vidas e experimentando em sua própria realidade o amor e o perdão em Cristo Jesus. É verdade? Você pergunta que se eu responder nesta tarde à palavra de Deus e confessar os meus pecados a Ele, eu serei salvo, eu vou ser transformado, eu vou ser aceito, eu também serei perdoado. É verdade que se eu vir em arrependimento, você pergunta, Ele aceitará o meu arrependimento e me dará perdão, eu vou receber uma nova vida instantaneamente. Sim, você irá. Todo aquele que crê será salvo. O Senhor Jesus Cristo disse um dia: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. São palavras daquele que é o caminho, a verdade e a vida, sem quem ninguém irá a Deus o Pai, senão por Ele. Sim, querido amigo, você pode crer, ou melhor, escolher crer na propaganda do ateísmo e seguir a maré e o modismo de negar a Deus, de colocar a Bíblia de lado e a fé em Jesus Cristo de lado. Você pode fechar os olhos e seguir uma religião cega dos misticismos, das liturgias, da mandinga e tantas coisas que não trazem paz ao teu coração nem certeza de vida eterna. Ou você pode abrir os teus olhos pela fé na palavra de Deus, conhecer a verdade de Deus, vir a Ele como um pecador arrependido e viver para Ele. Você pode sim crer na propaganda do ateísmo, colocar Deus de lado, mas o que você terá? Incerteza, somente este mundo e nada mais. A tua culpa em tuas mãos para se apresentar diante de Deus, ou abrir os olhos para a verdade, entregando a tua vida pela fé e pedindo a Ele, dizendo: Senhor, eu venho a Ti, perdoa os meus pecados, me dá este propósito e significado de vida que o Senhor promete, lava-me da minha culpa, me reconcilia contigo e me faz um filho, uma filha de Deus. Você vem a Ele, querido amigo, e crê e se entrega, e você descobrirá em tua própria experiência que é verdade, que Ele amou e Ele morreu no lugar de pecadores.